Boa tarde. Queria agradecer aí primeiramente à Associação Comercial, né, a Abrapa e a ANEA por essa oportunidade. Acho que até o momento a gente teve palestras incríveis aí com informações super interessantes. A gente pode ver pela presença aqui no auditório, né, cheia. Agora ainda está vazio, o pessoal está chegando ainda, né? Mas antes do intervalo está bem cheio. Então, acho que foi um momento muito importante até agora de ideias, né? Que a gente consegue trazer de uma forma bastante clara. Eu acho que os problemas são muitos problemas, mas bastante identificados por todos. E a minha intenção aqui é trazer aí uma singela contribuição, né, ao assunto, para que a gente consiga continuar essa discussão aí que é importante para todos. Eu vou fazer um panorama, né, do transporte, da situação, relembrar aí um pouquinho do passado recente, para a gente entender como a gente chegou até hoje. Então, a gente lembra lá em 2021, a gente teve a obstrução do canal do Suez, teve falta de disponibilidade de equipamento por conta da Covid, né? Tivemos congestionamentos aí na costa americana. Após isso, a gente já imediatamente tivemos aí o início da guerra da Rússia e da Ucrânia, que tem impactado aí no combustível, né? As empresas logísticas suspendendo serviços, a gente teve rotas de transportes que tiveram que ser alteradas, e isso trouxe a sobrecarga aí nos portos de transbordo. Tivemos também o canal do Panamá, né? Redução de água, de calado, reduziu aí as rotas de navios, a quantidade de navios passando pelo canal. Isso tem impacto, apesar de, né, a gente sabe que isso tem impacto indireto na gente, ou direto. Lá, a crise no Mar Vermelho, né? Eu sou diretor da MSC, como a gente falou, né? A gente teve navio atacado, né? Então foi dentro da empresa, isso é um drama, né? Porque realmente é uma coisa que a gente vê de longe, e quando acontece dentro de casa, ele causa um impacto muito grande, né? Mas operacionalmente trouxe impactos muito maiores, né? Então as rotas tiveram que ser desviadas, continua até hoje, não é uma coisa que ainda está solucionada. Então esses problemas que aconteceram lá desde 2021, eles vêm se agravando, né? Então, em tão pouco tempo, a gente teve tantos problemas que a gente até esquece, né? Porque são problemas novos. Eu esqueci de colocar, de repente, 2 slides aqui que poderia ter colocado, que um foi a quantidade de importação ocorrida no Brasil em todos os portos pelos automotivos, né, pelos carros elétricos. A importação inundou todos os portos brasileiros, bloqueando a retroárea e a área portuária, né, por conta de uma perspectiva de aumento de imposto para carros montados. Então, as montadoras trouxeram carros elétricos prontos e invadiram os portos, né. Então, isso sobrecarregou as retroáreas, inclusive com carros onde eram usadas para contêineres. Além de ser um excesso de volume, aquilo que tinha disponível ficou tomado. Em paralelo a isso, a gente teve também a perspectiva da safra do açúcar, né, que também teve uma intenção de aumento grande, né, e ela realmente ocorreu. E aí foram reposicionados contêineres de 20 pés para a costa e, de repente, a produção parou, né, por conta da concorrência lá fora, e você hoje tem contêineres de 20 também ocupando o espaço dos terminais. Isso tudo, né, traz para a gente aí o reflexo daquilo que foi discutido até agora. Outros assuntos que eu queria colocar aqui também uma perspectiva aí com relação ao afrentamento de navios, né? Então, vocês têm ali a tabelinha, né, de quanto o afretamento diário cresceu nos últimos anos. A gente vê um pico ali em 2022 de 150 mil ao dia, né, em julho, comparado aí com, de repente, janeiro de 2023, foi para 44, e agora a gente está vendo novamente um pico, né? Isso está ligado diretamente ao próximo slide que eu vou mostrar, que é a ociosidade da frota no mundo. Normalmente a frota ela gira em 5% de ociosidade. A gente teve grandes picos aí de ociosidade em 2009,
2021, 22, que foi o final do Covid, né? E aí a utilização desses navios ela vem sendo maximizada, né, desde então, desde 2023, agora 2024, e isso vai pressionando o preço do frete, né? Então, o custo, né, do sistema que a gente viu ali atrás, os desvios de rota, né, a reconfiguração de serviços, congestionamentos em transbordo, alta de frete, né? Então tudo isso contribui para o cenário que a gente vive hoje. Novamente, eu não quero levantar nenhum ponto, né? Mas realmente a gente tentar entender como que as coisas se conversam, né? Todos os problemas se conversam. Um outro ponto interessante é a capacidade de navios disponíveis e em construção, né? ou que estarão disponíveis. Então, a gente percebe que a gente tem as classes de navios, começando ali pelas classes de um pouquinho maiores de 3 mil teus, e depois de 3 a 5 mil teus, de 5 a 10 mil teus, de 10 a 15 e de 15 em diante. O que a gente consegue perceber ali? É que os navios de até 10 mil teus, eles têm um crescimento muito pequeno da frota. E as ordens dos navios que estão sendo feitas, os novos navios, eles partem das classes de 10 mil para cima e de uma forma muito grande dos navios de 15 mil para cima, né? Então, isso faz com que a pressão da frota cresça para o Brasil, né? Isso quer dizer que quanto mais navios maiores sejam utilizados lá nas rotas Transpacífico, que os navios maiores ou menores, né, ou abaixo de 14 mil, sejam empurrados para o Brasil, né? Voltando só um pouquinho, vocês veem ali que, né, nos próximos 3 anos aí tem uma perspectiva de aumento de frota de 20%. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a frota de navios vem aumentando no mundo, né? Então, a falta de capacidade não é o problema, né? A capacidade de navios, ela está, apesar de não estar ociosa, ela vem se recompondo, né? Num momento que ela já teve ociosidade, hoje ela está se recompondo e os armadores continuam investindo bastante na construção de novos navios, né? A gente mostra ali para vocês, e uma coisa também que eu gostaria de mostrar, a gente às vezes fala, né, dos armadores, tudo, ainda tem armadores grandes, né? Tem como a MSC é um armador muito grande, a MSC Maersk, mas os outros armadores também são muito grandes, né? Então, tem bastante gente ainda aí jogando, tem gente investindo bastante também. Então, a gente tem, eu diria que, apesar das dificuldades, a gente tem uma perspectiva positiva aí no sentido de disponibilidade de navio. De novo, aqui, um dado interessante que eu queria mostrar também, vocês podem perceber que os armadores, normalmente, eles têm os navios próprios e eles afretam navios também. Então, 40% da frota é afretada, né, em média, mais 60% é ativo próprio. Então, existe um investimento muito pesado da parte dos armadores para tentar, ou para correr atrás, né, do sistema e manter ele funcionando. Tem ali, a gente pode ver as ordens, né, que tem, então tem um crescimento grande aí de frota também nos próximos anos. Falando um pouquinho do algodão, os números que eu vou pôr aqui, né, todo mundo aqui sabe muito melhor do que eu, mas é só para a gente pôr em perspectiva algumas coisas também. Do nosso ponto de vista, das nossas fontes, a gente teve um aumento aí gigantesco de 2023 para 2024. Esse volume, ele representa cerca de 7% do volume embarcado no Brasil. Para mim, é um volume extremamente expressivo, né, porque 7% de tudo que é carregado é muito expressivo, diante de tudo que a gente opera no Brasil. Isso requer uma grande atenção, que eu acho que é o motivo dessa reunião hoje. Então, realmente, a gente tem uma mudança drástica de cenário, né, com aumento, e isso para a gente é importante porque traz a necessidade dessa discussão, porque a gente entende que isso é uma coisa que vai continuar, é uma coisa perene, não é uma coisa temporal, né? Eu lembro que foi falado aqui que alternativas estão sendo buscadas ao Porto de Santos, né? O Porto de Santos sempre foi o porto principal para embarque de algodão.
alternativas estão sendo buscadas, a gente consegue demonstrar ali pelos percentuais ou pelos volumes que foram feitos ou que foram feitos até o momento, mas ainda assim a gente vê que Santos está muito à frente, né? As alternativas que acontecem, elas não vão mudar o cenário de Santos. Pelo contrário, né? O crescimento visto nos outros portos está muito abaixo do crescimento total. Então, Santos ainda tem que ser o foco, ainda precisa ser o ponto de atenção de todos nós e a gente buscar soluções conjuntas aí para o que vem pela frente ou o que a gente já está enfrentando. Eu trouxe também alguns dados aqui, de novo, eu peguei uma apresentação da Centronave, né, que é a Associação dos Armadores, mostrando um pouco, voltando ali no assunto da frota, né? Hoje, os maiores navios que operam no Brasil eles estão na faixa de 14 mil teus. E esses navios, eles têm ainda dificuldade de entrar nos portos de Santos, né, nos portos do Brasil. Então, como eu falei, né, os navios acima de 14 mil é onde a coisa está acontecendo lá fora. Então, nós estamos restritos a esses navios até 14 mil, que já estão operando aqui. A entrada desses navios, ultimamente, nos portos, eles têm sido notícia. Então, quer dizer, a gente, né, sempre fala que se está notícia no jornal é porque é importante, né, e é realmente importante porque ele exige certo cuidado, né, na atracação, aqui em Santos, a parada da balsa. Então, eles são realmente operações muito dificultosas, né? A gente precisa ter uma homologação dessas operações. E o que eu queria mostrar é isso, dos 17 portos que a gente opera no Brasil, só 6 deles são homologados para esses navios de 14 mil. E em nenhum desses portos o navio consegue operar em plena capacidade, né? Então, assim, por mais que esforços foram feitos aí para aceitar esses navios nos portos, ainda não foram suficientes para a gente usar os navios a plena capacidade. Então, voltando, o que eu queria mostrar apesar de todo o esforço de investimento, direcionamento de navios para cá, né, ainda tem um longo caminho na infraestrutura que precisa ser feito. Está sendo feito? Sim, lógico, né? A gente vê aí algumas coisas que vêm acontecendo, que eu vou mostrar um pouquinho aqui também, que né, o gargalo em terra. A gente vê o crescimento orgânico da carga, os terminais atingiram a capacidade operacional de 70%, que é considerada já crítica acima disso. O Santos ficou sem o STS-10 até o momento, né? Acho que agora a coisa desenrolou, vai levar um tempo ainda até realmente estar em operação, mas a gente já consegue ver um horizonte próximo. O Porto de Itajaí voltou a operar também, que era uma deficiência grande, né? Então tinha uma preocupação se Itajaí seria uma concorrência a Navegantes. É uma concorrência, mas é uma concorrência necessária porque existe carga para isso. Tem aí o Porto de Imetame, em 2026, lá no Espírito Santo, que é uma promessa grande. Aumento de capacidade do BTP, esse aumento de capacidade são reformas estruturais de equipamento que vai proporcionar uma maior produtividade. Mesma coisa acontece com a Deep World e com a Santos Brasil, né? Então, isso demonstra para a gente, né, e eu vou chegar aqui ao fim também, Santos acaba sendo um cenário um pouquinho pior, né, porque a gente está com a capacidade já ultrapassada. A conclusão que eu gostaria de chegar é que a gente tem ações em curso. Eu acho que as ações vão surtir efeito, mas elas não vão ser um efeito imediato. Então, a gente vai passar ainda alguns momentos de dificuldade, né, e diria até o ano que vem inteiro dificuldade, considerando os aumentos. Toda a mudança de infraestrutura ou de sistema de navios, ela leva um tempo para se ajustar. Então, o que eu acho que o importante desse encontro é a franqueza com que têm sido trazidos os problemas, né? E eu acho que, eu comentei com alguém aqui, né, são soluções complexas que necessitam de
são problemas complexos e necessitam de soluções complexas. Não existe um problema a ser resolvido individualmente. Qualquer assunto que exija uma solução, ele vai desencadear outras ações ou vai necessitar de outras ações para que sejam solucionados. Então, é isso. Eu acho que eventualmente, eu não tinha me programado para perguntas, mas eu vou deixar aqui, né, aberto, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta que eu possa esclarecer, fica à vontade. Obrigado. Obrigado. Obrigada, senhor. Achamos ali, ó. Boa tarde, meu nome é Jonas e eu participo na parte de comercialização de algodão. E a minha percepção é que todos os setores envolvidos, de uma certa forma, se dão as mãos e tentam achar soluções. Mas me parece, e essa é a minha percepção pessoal, de que o setor das companhias de navegação é o mais ausente, é o mais relutante em trazer, talvez, propostas alternativas. Você apresenta razões para os problemas, voltando a 2020, 2021, nós estamos em 2025. Eu queria que você, por favor, mudasse minha opinião, me desse elementos que vocês não são ausentes, vocês fazem parte da cadeia e que vocês estão integrados, porque não é a minha percepção. Obrigado. Nada. Eu acho que a sua percepção está correta, porque acho que não estão integrados. São indivíduos. Os armadores, eles não são iguais. Principalmente pela filosofia. Então, você tem grandes corporações com ações, você tem empresas individuais, como a minha, né? O fundador da empresa ainda é o gestor da empresa. Eu acho que, conceitualmente, as empresas elas fazem a mesma coisa, mas elas não compartilham do mesmo ideal ou da mesma forma de trabalhar. Então, eu acho que, realmente, a tua percepção está correta. Não tem uma unidade e não tem uma proposta única de um grupo de armadores para apresentar. Muito pelo contrário, são concorrentes diretos. O que acontece é cooperação de linha, de transporte, mas é puramente conveniente por conta da capacidade a ser ofertada. Né? Eu acho, assim, agora, individualmente, falando da minha empresa, eu entendo que a gente é muito aberto à conversa, a gente tem uma relação muito próxima com os clientes. A minha empresa ela tem uma particularidade muito grande de investimento nos países em que ela atua. Né? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem investimento em vários setores, né? Da operação do comércio exterior. A gente opera terminal portuário, a gente opera Redex, depot de vazios, faz investimentos ou agora, né, na Wilson Sons, né, com a parte de rebocador. Então, tudo isso na intenção de fazer com que os navios consigam atracar e consigam atender os clientes. Então, eu acho que eu poderia falar individualmente da empresa, mas eu tenho que concordar com a tua percepção de que o grupo de armadores não tem como é que se diz, uma intenção única. É isso. Não acho que é só você que puder, não. Acho que o que eu tentei demonstrar aqui foi um esforço grande dos armadores e, do meu ponto de vista, em fazer a coisa funcionar. Eu acho que tem um esforço grande, tem uma dedicação muito grande. Eu entendo que todo mundo, né, como todos, acordam tentando fazer o melhor. Eu acho que eu vejo a minha empresa novamente como uma empresa estrangeira investindo no Brasil com a intenção de ajudar o comércio exterior. Mas eu entendo, a percepção pode ser que seja diferente. Uma pergunta sobre o STS-10. Queria saber como é que vocês veem essa licitação, se vai ser um terminal cobiçado pelo mercado, e se vai haver concorrência, e se realmente a capacidade
de Santos vai aumentar em 50% após a privatização, e quando isso deve acontecer? É sim para tudo, sim para tudo. Eu acho que é cobiçado, vai ser extremamente concorrido. Eu acho que vai trazer uma solução muito grande para o Porto de Santos, em termos de movimentação de espaço. Quando vai acontecer, essa pergunta eu não consigo responder. Posso dar uma expectativa que eu acho que vai acontecer, que não acontece antes de 4 anos. Né? Lógico que podem ter fases, né? E a coisa ainda não está muito clara, mas eu entendo também que existe um esforço muito grande para que isso aconteça agora. Mas como a gente discutiu aqui durante o dia, né, principalmente aí também da parte da BTTC, o que nos preocupa bastante também é a retroárea. Né? A gente entende que a retroárea, ela fica normalmente, e a gente tem feito um trabalho muito grande aqui através da BTTC em Santos, de colocar a retroárea no radar. Então, quando se fala de infraestrutura portuária, quando se tem essa discussão, está tudo dentro da autoridade portuária. Né? Não é só em Santos, isso é em todos os lugares. A retroárea, normalmente, são investimentos de empresários locais. Né? Então, é necessário olhar para essa área, é necessário, inclusive, ter um incentivo, que foi um dos pontos aqui, que é o reporto. Né? Isso proporciona aí uma redução de custo grande na aquisição de equipamentos que são usados também em operadores portuários, que poderiam alavancar isso. Mas eu acho que, com o horizonte de ter o STS 10 que agora a gente tem, eu acho que a mobilização que a gente precisa fazer, que já foi comentado aqui por todos, é olhar a situação dos REDEX e dos depósitos vazios. Como que a gente vai conseguir sustentar essa necessidade crescente? Essa era a minha segunda pergunta, você já respondeu. E você, em 4 anos, você acha que pode começar a operar já, então, a partir daqui, tudo dando certo? Eu vou te responder que eu gostaria. Eu não sei se eu vou... acho que essa era uma perspectiva que a gente teria de, pelo menos... realmente não está claro como é que vai ser o processo dessa licitação. Né? Mas eu imagino que pode ser que ocorra um faseamento e você consegue já iniciar pelo menos parte dele. Porque hoje você já tem uma operação ocorrendo, né? Já tem o Ecoporto, você tinha ali a Rodrimar que saiu. Então, você tem partes do cais ali, tem equipamentos, não sei se vão ser aproveitados ou não, que poderiam já, eventualmente, no início dessa concessão, ser utilizado. Então, eu acho que 4 anos pode ser uma possibilidade. Bom, chegou o homem do Porto aqui, que depois pode esclarecer essas dúvidas. Estamos falando do STS 10, Beto. É verdade. Vai ser uma Bom, pergunta para você. Algumas boas notícias. Elmer, talvez você pudesse fazer uma consideração. O perfil atual da frota, por exemplo, entrando no Porto de Santos, dentro das limitações hoje de profundidade, quanto cada navio, em média, deixa de carregar? E, lógico,